Olá minha gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Tamo junto, Misturado, Brasil é nosso. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Muita gente pensa assim que eu sou anti-Lula. Eu persigo o Lula. Eu odeio o Lula. Eu não gosto do Lula. É mentira, gente. Eu gosto porque ele é um velhinho igual eu. E o velho sempre tem uma tendência a fazer gasto. E a gente vai ficando assim, perdendo um pouco da cognitividade da gente, né? Então o Lula anda com um problema de cognitivo altíssimo, certo? Mas é porque ele tem já quase 10 anos mais do que eu também, né? Ele está com 81, se eu não me engano, ou está indo para 81, 80, negócio assim. Eu tô com 73, né? Então dá 7 anos de diferença ou 8, negócio assim, sabe? E realmente a gente vai ficando mais lento, você vai raciocinando menos, principalmente para quem toma muita cachaça, né? Então isso fica bastante exposto assim na nossa velhice, sabe? Porque tomar pinga queima os neurônios da gente, sabe? Eu não sabia, mas queima porque o meu queimou. Mas o Lula, cara, o Lula é todo dia, ele sorta uma, rapaz. E daí não tem jeito, sabe? Você tem que comentar, você tem que criticar, você tem que falar, porque a gente falando, mesmo que a gente fala para uma pessoa, 2, 3, 5, 10, sei lá quantos, milhares. Eu queria falar para milhões de pessoas, mas eu não consigo mesmo. Acho que eu nunca vou conseguir, né? Ser influenciador. Eu não tenho mais tempo, a minha idade já passou. Mas eu venho aqui então para me divertir e também trazer alguma coisa assim de positivo e de alerta para muitas pessoas que querem ainda escutar alguma coisa de verdade. Porque da boca do Lula você nunca vai escutar uma verdade absoluta, não. São sempre assim, o máximo é uma meia verdade. Porque ele precisa de dar uma cara diferente em certos assuntos, então ele traz uma meia verdade para te enganar, conforme está sendo hoje votado a PEC lá da censura, na surdina. Tá todo mundo, ninguém está sabendo, né? Mas tá para ser votado. Mas por quê? Por causa que é ano eleitoral. E eles querem derrubar todos os canais da direita, sabe? De gente como eu, como muitos aí que me assistem, talvez, não sei, que falam de política e que é contra ele. O YouTube vem e assim, ele ganha a eleição, porque ele nunca ganhou a eleição da direita, certo? Eu estou vendo muita hoje gente falar também, daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo para vocês como é que tá as coisas. Eu vejo muito esse negócio de pesquisa. Eu já falei mais de uma vez no meu canal, que a pesquisa mais certa, você não precisa escutar nenhum instituto de pesquisa, porque são todos vendidos por Lula, todos, sem tirar nem pôr. Mas se surgir mais algum é porque tá com o Lula. Sempre dão ou a vitória para ele, ou uma aparente vitória, assim, eles nunca dão a coisa certa, porque eles não têm o dever de fazer isso, é porque é para mentir pro povo, achando que isso vai enganar o povo. Não engana também. Não engana, porque quem está decidido a votar no Bolsonaro, no Flavinho Bolsonaro, no nosso amigo Flávio, não vai deixar de votar nele por causa de pesquisa. E o povo que votava muito por pesquisa, esse povo tá acabando, não tem mais. Ninguém acredita em pesquisa. Nem mesmo o lado dele, o Lula, a esquerda. Ninguém acredita, porque sabe que do lado deles não acredita, porque eles sabem que é mentira. E nós aqui muito mais do que isso. Certo? Então as pessoas hoje procuram se informar. Tá vendo? Isso aqui, ó. E a gente sabe. Agora, se você quer uma pesquisa exata do que está acontecendo, é só você ver a aceitação, sabe? Como é que fala, gente? Me deu um branco aqui. A confiança, o nível de confiança do povo brasileiro no Supremo Tribunal Federal. Olha para você ver, mas o Supremo é outra coisa, é justiça, é lá. Lá está a verdadeira pesquisa. Que se eu vi a última vez agora que eu vi, estava 59% das pessoas do Brasil, brasileiro, não confiam no Supremo Tribunal Federal. Essa é a verdadeira pesquisa. Se não confiam no Supremo Tribunal Federal, o Flávio Bolsonaro ganha no primeiro turno.
a eleição do Lula. E eles sabem disso, porque esse voto do Bolsonaro sempre existiu. Não é do Centrão. Não é do Centrão, porque voto para presidente, ele é um voto solto. No primeiro momento ele está grudado porque tem deputado, tem senador que se cola por exemplo, no Flávio Bolsonaro, como colaram no Jair Messias Bolsonaro. São um bando de traíra também. Mas no segundo momento, o voto para presidente não importa. O Centrão não consegue dominar isso, eles não têm voto. E não adianta falar que tem 200, 500, 700, 800 mil prefeituras que não vota com o Centrão. Ou vota no Flávio ou vota no Lula para presidente. É a maior enganação do mundo você acreditar em pesquisa. Tanto eu falo para a esquerda como eu falo para a direita, porque todos nós sabemos que isso aí é pura enganação e dinheiro pago. E a verdadeira pesquisa está na cara. Faça a pesquisa sobre o Supremo Tribunal Federal, porque eles agem junto com o Lula. E já faz um bom tempo. Então, quando o povo tem essa desconfiança, essa é a verdadeira pesquisa. Falou-se de 59% da população, mas é muito mais do que isso. 59 é só para agradar eles que acham que ainda tem o nível de confiança. Ainda tem gente que acredita, porque nem a esquerda acredita nessa gente, infelizmente. Ainda bem que não é na instituição, mas sim nos seus integrantes do Supremo. É por aí. Então eu vou mostrar um vídeo para vocês que o Lula, ele tá com a parte cognitiva do Lula, o Lula tá ficando biruta, gente. Tá biruta. Todo dia, ele tá apavorado. Tá apavorado. Vou mostrar aqui para vocês. A UOL, que é o puxadinho do Lula, que só fala a favor do Lula, nem eles estão aguentando o Lula mais. Certo? Porque eu assisto a UOL só para passar raiva. Porque o que eles passam de pano pro Lula é uma brincadeira. Certo? Tá aparecendo mais um escândalo aí nesse negócio de farmácia do povo aí. Entendeu? Mais uma falcatrua, mais gente roubando. Na farmácia do povo. Vamos lá. Vou mostrar para você um pouquinho, tá? Vamos lá, Josias. Vamos pegar essa fala do presidente Lula. É a primeira vez que o Brasil está prendendo magnatas da corrupção? O caso Banco Master está sendo exemplar no combate à corrupção? O caso do... Aqui é sobre um discurso do Lula, que eles vão comentar, que o Lula fala que é a primeira vez que um governo combate os poderosos, né, os ricos, né? Olha pra você ver como é que é. Nem eles aguentaram. Acho que está em andamento, né, Fabiola? Não é a primeira vez que magnatas da corrupção estão sob investigação. O príncipe das empreiteiras brasileiras, o Marcelo Odebrecht, foi preso. A cúpula da construção civil no Brasil passou pela cadeia durante a Operação Lava Jato. Então, não há ineditismo nisso. O que há é que o caso Master consolida a inclusão da corrupção como um tópico da agenda do eleitorado para 2026. Então, há casos demais no noticiário, há escândalos demais no noticiário. Há o escândalo do Master, há o escândalo do assalto contra os aposentados, há o escândalo do roubo dos fundos de previdência de servidores de estados e municípios. Então tem escândalo demais. E o comprometimento nesses escândalos deixou de ser uma exclusividade do executivo, do legislativo, invadiu até o judiciário. Hoje há ministros do Supremo com contas a ajustar no caso do Master. Lá pra você ver. Então, essa atmosfera em que generaliza-se a suspeição, ela conspira a favor de grandes acertos, grandes conluios, grandes conchavos. Então hoje você tem políticos de de muitas legendas, do Centrão ao PT, tá vendo? buscando Centrão. blindagem, proteção. Você tem autoridades do governo, o próprio presidente recebeu em audiência o banqueiro falido do Master.
Alega-se que na ocasião não havia nenhuma denúncia, já havia uma aura de suspeição, tanto que o Lula reconhece que na audiência o Daniel Vorcaro, o ex-dono do Master, ele foi lá para dizer que estava sendo perseguido. E o Lula recebeu esse personagem, um então diretor do Banco Central, o Gabriel Galípolo, ainda não era presidente do Banco Central, trouxe para a audiência o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, que conhece o Vorcaro de outros carnavais. O crescimento exponencial do Banco Master começou numa transação feita lá com o governo da Bahia. Então, contra esse pano de fundo, convém ao Lula dizer que o governo está perseguindo os magnatas da corrupção. Essa expressão, magnatas da corrupção, que o presidente repete à exaustão, isso foi cunhado pelo ministro do Marketing do Palácio do Planalto, o Sidônio Palmeira, e visa tomar distância do escândalo. O Lula tenta se distanciar do escândalo, mas nesse contexto em que tá envolvido as suspeições, está lá o filho do presidente também, num dos escândalos. O Lulinha, o Fábio Luiz, o filho mais velho do Lula, está frequentando os subúrbios do escândalo do assalto contra os aposentados, como suspeito de ter se beneficiado de um repasse de pelo menos R$300 mil. O personagem que é a estrela desse escândalo, o operador, o careca do INSS. Então é muito escândalo, Fabiola. E o Lula não é por outra razão, tenta tomar distância disso tudo, se apresenta como um político antissistema, diz que a política apodreceu, mas há um quê de hipocrisia nisso. Não dá para o líder de um partido que preside ou presidiu o país por mais de 16 anos, vai completar 17 anos e 8 meses ao término desse mandato do Lula, não dá para um político assim fazer pose de antissistema. Mas o Lula, diante da deterioração do ambiente, que, como disse, introduziu a corrupção na agenda de 2026, ele tenta se vacinar contra essa atmosfera de escândalo. Diz que o filho, se tiver alguma conta a ajustar, que se entenda com a justiça. Diz que não se comprometeu com o Daniel Vorcaro ao recebê-lo no Palácio do Planalto, não devia ter recebido, e, simultaneamente, busca acordos com os magnatas, os oligarcas, que tradicionalmente estão vinculados aos grandes escândalos no Brasil. A turma do Centrão. Lula está buscando entendimento com o MDB, está o presidente do PT se reunindo com os presidentes do PB e do União Brasil. Então, realmente há um quê de hipocrisia nesse discurso, e o eleitor tende a observar essa cena e não cair nessa tramóia, né? Tem ali metade do país fechado com Lula, metade com o bolsonarismo, e tem uma pequena minoria ali no meio que olha essa cena toda e fica em dúvida quanto ao voto que vai dar. Não tem a metade fechado com o Lula, não. É com esse público que o Lula e os seus adversários têm que se preocupar. Quando a hipocrisia é demais, tende a engolir o dono, Fabiola. Baixou o aplicativo do H2Med? Então é isso aí, gente. Você vê que o Lula, ele sempre mentiu. Sempre. O Lula é expert em mentira. Ele nunca viu, ele nunca fez. Sempre ele tira o dele fora de ponto. Mas ele sempre está no meio do olho do furacão. Sempre teve. É petrolão, é mensalão, é escândalo não sei do que, escândalo não sei. Todos os grandes escândalos do Brasil está no colo do Lula. O Lula está enterrado até o talo, que esse Vorcaro do Banco Master. Certo? E mais juntamente com seus asseclas, que são um bando de cafajeste, ladrão e ordinário, vagabundaiada. Porque essa conta toda, gente, desse banco, essa falência toda aí, quem vai pagar é o povo. Não vai ser o Lula, o grande herói da esquerda. E quando ele fala aqui de dividido, é porque esses caras aqui são uns puxa-saco do Lula e tentam passar pano. Mas não teve jeito, essa vez agora não tem jeito. Porque outras vezes eles tentam passar pano. Porque esse UOL também aqui, gente, isso aqui não vale uma picada de fumo. Essa gente aqui são regados a dinheiro para falar bem do Lula. Travestida de jornalismo. Um bando de cafajeste. De pessoas que deveriam estar presas no lugar das pessoas que estão presas do 8 de janeiro. Essas pessoas aqui, ó. Com mais um bando da Globo, da Record, da Band News, da Band não sei o que, do SBT.
Que eu volto a dizer para vocês que 8 de janeiro, gente, aquilo ali foi tudo uma farsa, onde tem pessoas inocentes presas, condenadas a 14, 17 anos de prisão. E o nosso ex-presidente Bolsonaro preso também injustamente, juntamente com outras pessoas do alto escalão dele. Mas isso um dia, Deus está olhando pela nossa nação, e isso vai acabar. Se Deus quiser, vai acabar. Eu tenho fé em Deus que isso vai acabar, e essa tragédia que se chama Lula vai estar fora. E essa família dele também, de ladrão, filho dele, são todos corruptos. E os maiores corruptos, os maiores banqueiros do Brasil é aliado desse cara, do Lula. E ele vem agora dizer que é o primeiro governo que faz justiça. Ele nunca quis fazer justiça. Meu Deus do céu. É isso daí. Mas não esqueçam, gente, do que eu falei para vocês, que a verdadeira pesquisa é você olhar nos integrantes no Supremo Tribunal Federal nosso hoje. Infelizmente, era 59 esses dias, só que quando falar de 59, eu sei que é muito mais de 60, eu sei já. É cerca de 65, 70, porque nem a esquerda do Lula acredita no Supremo Tribunal Federal. No Supremo acredita, né? Porque é uma instituição que nos garante a nossa liberdade, o direito do brasileiro cidadão, onde ela cuida da nossa Constituição. Mas os integrantes hoje que estão ali, alguns, gente, estão deixando a desejar. E pior que eles sabem como fazer certo. Mas como agem politicamente, né? Que não passa mais de um balcão político, acontece o que está acontecendo no nosso país, insegurança jurídica. A nossa Constituição sendo rasgada a todo momento, ao bel prazer de cada um deles. É isso aí. E não pense para você que todo esse escândalo do Banco Master vai aparecer, porque está na mão dessas mesmas pessoas que eu estou dizendo aqui. Não vão mostrar. Os verdadeiros culpados não vai aparecer. Porque se aparecer, eles vão presos. Vai o Lula preso, vai a Janja preso, vai todo mundo preso. Ah, mas tem gente da direita, não importa, vai preso. Você acha que eu defendo bandido do meu lado? Eu não defendo nenhum bandido, porque se eu souber eu meto o cacete nele também. E é por isso que eu não gosto do Centrão, porque nós não precisamos do Centrão para ganhar a eleição do Lula. Nós temos uma eleição nossa garantida. Ah, mas está sendo muito... falando demais. Eu falei, não. Eu sei como é que é. Ah, porém, né, tem um porém, né? Se deixarem as coisas correr de acordo corretamente, é no primeiro turno. Vamos levar. E nunca. Isso é para ficar na história da vida do Lula, para fechar com chave de ouro a derrota desse camarada, do parente do Lampião, né? O Jararacão. E fora a limpeza que vai ser feita ali em cima, né? No alto escalão da República. Esse é o medo deles, né? Porque o chumbo vai grosso. Eles chamaram nós para guerra, o Lula não chamou nós para guerra. Mas nós estamos em guerra já faz tempo, velho. Prenderam até um monte de coitado lá dos nossos guerreiros, nossos patriotinhas, inocentes. Eles acham que nós não aprendemos nada, não? Pode cercar as redes sociais aí, vão querer fazer esse tipo de coisa aí. Não adianta. Nós vamos ter que abrir as perninhas para nós. Isso aí, forte abraço, até mais tarde, até amanhã, né? Hoje já chega, né? Eu convidei vocês para assistir, para se inscrever nesse canal, deixar o seu joinha. É importante, gente, o joinha, comentar. Não custa nada você dar pelo menos um oi, boa noite, oi, um coraçãozinho. E se você puder compartilhar também, melhor ainda. Tá certo, gente? Me ajuda aí esse canal para nós divulgar mais as coisas que estão acontecendo com as pessoas, divertir, brincar, porque aqui é política com humor.
certo? Aqui não é ninguém querendo matar ninguém, não. Aqui é só para destruir mesmo as narrativas. Obrigado.